O sol se põe na terra da lagoa, mas sua história jamais se esconde. Desde os tempos mais remotos de Maceió, como capital da província, ou mesmo antes, ainda como vila, o Pontal da Barra já existia. Era habitado por pescadores que retiravam da lagoa e do mar o sustento da família. Tinha também o artesanato como fonte de renda, que transformou o bairro do Pontal em um dos mais importantes destinos turísticos da capital. Aos poucos, o bordado feito com as sobras de redes de pesca para decorar as casas simples foi sendo reelaborado, surgindo o filó, depois internacionalmente conhecido como filé. Assim, as esposas dos pescadores foram ocupando o espaço como as responsáveis pela principal atividade econômica da família. O bairro fica situado entre as águas. De um lado, a linda Lagoa Mundaú, que serve tanto como um lazer e também como fonte de renda para muitos moradores. Do outro lado, fica a Praia do Pontal, ótima para banho e para a prática de surf. A principal rua do bairro é estreita e ocupada por artesãos, pescadores, bares e restaurantes. Sempre está super movimentada. As casas são simples, com ruas estreitas e pracinha central, dando um ar de interior ao bairro. Peixes, crustáceos e moluscos não faltam na mesa dos moradores, que ainda se servem dessa atividade para o comércio. Pontal da Barra é um dos poucos bairros no mundo que tem uma ilha, a Ilha Carlito, com piscinas, redes, restaurante no meio da lagoa para receber visitantes de todos os lugares. Adentrando o bairro, é possível visualizar de certa maneira a interiorização contundente e, desse modo, visualizamos a presença de poucos pontos de ônibus, sendo ainda mais escasso a presença de outros modos de transporte terrestre. O bairro representa certa tranquilidade que também é pontuado por seus moradores, assim como também conta com deslocamento aquático, tendo o bairro do Pontal acesso ao mar e à Lagoa Mundaú. O Pontal da Barra conta com suas principais vias pavimentadas e sinalizadas, tornando possível uma mobilidade urbana mais coerente e organizada. No entanto, assim como em outros bairros de Maceió, o Pontal carrega consigo um problema: a acessibilidade. As calçadas são, em sua maioria, com níveis variados, impossibilitando assim uma locomoção adequada de pessoas com deficiência. Patrimônio Cultural e Imaterial de Alagoas. Desde 2014, o bordado filé ganha o mundo por ser único e carregar consigo todo um contexto de transformação do território em defeito. Tal valorização se consolidou sobretudo após a conquista do registro de indicação geográfica do bordado filé de Alagoas, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 2016. O bairro nos apresenta um contexto construtivo mais simplista em suas edificações. A maior parte delas disposta de forma linear, quase como se quisesse se desenvolver às margens da lagoa e ao longo da principal avenida que se encontra o grande estreito turístico do bairro. Aqui são poucas as edificações com maiores requintes de acabamentos e ornamentos. As principais permanecem como foram construídas há algumas décadas. O tombamento do bairro ocorreu em 11 de novembro de 1988, aprovado na Resolução número 3, e com isso, muitas edificações seguiram com o mesmo padrão, valorizando sua história. Algumas casas se escondem no interior do bairro, muitas atrás das poucas lojas turísticas. Estas são, na sua grande maioria, até 2 pavimentos, o que torna o bairro horizontalizado e com grande potencial de ventilação. A estrutura básica vem de um método construtivo ainda muito em alta no país, a alvenaria de vedação, que geralmente é composta pela sapata, seguida de baldrame, coluna, viga laje e fechamento com bloco cerâmico. O acabamento fica entreposto como opcional e muitas vezes esquecido no tempo, afinal, trata-se muitas vezes de construções mais humildes. Quando passeamos pelo Pontal da Barra, temos a sensação de estar no interior,
seja pelas pessoas conversando tranquilamente nas portas, seja por encontrarmos janelas e portas abertas sem nenhuma vigilância, ou ao entrar em uma sorveteria e ver que está tudo tão disposto sem a supervisão do proprietário, que fica tranquilamente aguardando seus clientes no conforto do seu lar. Assim é a tranquilidade no bairro. Na rua Alípio Barbosa Silva, principal rua do bairro, a maioria das edificações são de uso misto, sendo desde pequenos negócios como uma simples venda de produtos nas garagens e salas residenciais e indo até as lojas de maior porte dedicadas ao comércio de artesanato, dividindo o espaço com excelentes restaurantes que compõem um segmento de suporte ao turista. O bairro do Pontão da Barra possui grande potencial que pode ser usado para alavancar ainda mais a região. Isso pode acontecer através de incentivo à criação de estadias para turista, ou seja, hotéis, dando mais vitalidade pelo maior fluxo de pessoas. Assim, automaticamente sugeriam novas programações que podem estender além do horário comercial que é tradicional da localidade. Outro ponto seria a criação de pontos de apoio a turistas, que dentro desta realidade atenderiam em conjunto à comunidade. Assim, falando de melhorar as praças, criar pontos de descompressão usando-os para descansar ou para socializar entre turistas e moradores. Quem sabe, algumas mesas de jogos, bancos extrovertidos com design puxado para a natureza e até mesmo mais pontos instagramáveis, que são excelentes e atraem a atenção de todos. O bairro se desenvolve bem, mesmo com o avanço das invasões e apropriações em áreas de preservação de dunas. Porém, é necessário um olhar mais aprofundado que desenvolva um melhor programa de moradia de interesse social e, principalmente, os pontos para convívio urbano voltados ao morador que está mais afastado do ponto central focado no turista. Um dos destaques do Pontão da Barra é a prática do surf, apoiado pelo Caio, proprietário da Casa do Surf, que está de portas abertas ao público para visitação e apoio logístico e instrutivo aos atletas. Caio nos recebe de braços abertos, nos conta sua história e trajetória, tanto no bairro como no esporte. Percebemos um grande carisma e conhecimento no assunto, e principalmente o grande apoio dado por ele aos surfistas que encontram ali um porto seguro para os seus encontros. O bojo do meu barco carrega o vislumbre do meu lugar. Mundaú, a lagoa, encarrega-se de banhá-lo todos os dias. Desperto meu coração aqui, mesmo que às vezes não me caiba. Inseguro é meu caminhar na terra onde não vejo o mar. Porque essas ruas não me acolhem, me sinto longe, mas estou sempre aqui, pescado pelo povo dessa terra.